Pronto. Assim, eu brindo a minha mente e venço qualquer investida que ameace a minha comunhão com Deus. Desde o dia em que passei a ter essa atitude, fiquei livre, não só dos pensamentos ruins, mas também do medo de que eles me atinjam. Percebo que esse tipo de problema tem sido muito comum, principalmente aqueles que estão prestes a se libertar ou a nascer de Deus. Se você está vivenciando tal situação, não tenha medo nem se preocupe. Antes, glorifique a Deus todas as vezes em que ela ocorrer. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair em tentação. Isso é sinal de que você está no caminho certo. Lembre-se do que está escrito. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Para que a possais suportar. 1 Coríntios 10.13. Então, se esses maus pensamentos não combinam com o que você crê, muito menos com o que você quer, de fato, fazer, combata-os imediatamente. Esteja atento e vigilante para responder à altura, contando com o poder da fé que há em você. Assim, você não sofrerá dano algum. Dúvida, a maior armadilha do diabo. A estratégia preferida de Satanás é lançar maus pensamentos no ser humano, justamente porque, na maioria das vezes, as sugestões malignas vêm para causar a dúvida, que é a maior inimiga da fé. Essa lógica é simples de entender, já que a fé é o poder de Deus dentro de nós e a dúvida, a força do inferno usada para neutralizar essa fé. Imagino que todos já passaram pela experiência de estarem animados e confiantes nas promessas de Deus quando, subitamente, foram surpreendidos por um pensamento: será que vai dar certo? Essa dúvida, aparentemente inofensiva, é uma insinuação astuta do mal em nossa mente. Ela funciona como uma espécie de antídoto a fim de paralisar o poder de Deus em nosso interior. Então, se a fé é a mãe da coragem, podemos dizer que a dúvida é a mãe do medo. Deus oferece a fé e a segurança de que seremos bem-sucedidos. Contudo, o diabo oferece a dúvida e, por meio dela, faz a nossa vida retroceder até parar. A fé leva à conquista, sendo que a maior de todas é o céu. Já a dúvida leva à destruição, sendo o inferno a sua pior forma. Se você estiver firme na fé, seus problemas caem diante de si, mas, se estiver na dúvida, quem cai é você. Para exemplificar isso, me recordo de um adolescente que contraiu o vírus HIV. Depois de um tempo, ao chegar à igreja e colocar em prática sua fé, certeza, ficou completamente curado. Ele se tornou um membro ativo, obreiro e depois pastor. Conheceu uma jovem obreira, se casaram e, desse relacionamento, nasceu uma menina. Ele foi trabalhar em uma cidade do interior de São Paulo, exercendo sua função pastoral. Em um determinado dia, ao voltar de um programa de rádio, ele e seu companheiro de trabalho foram surpreendidos por um rapaz que bateu no vidro do carro pedindo ajuda. Ele dizia ser soropositivo e que precisava de dinheiro para comprar seus remédios. De pronto, o que dirigia o veículo indicou uma igreja universal do Reino de Deus bem perto dali. Aquele rapaz respondeu firmemente: "Você não tem AIDS, mas ele tem", apontando o dedo para o pastor que fora curado há anos. Apesar de um incrível testemunho, aquele pastor, ex-soropositivo, foi dominado pelas palavras de dúvida de uma pessoa totalmente desconhecida. Passados 3 dias após o ocorrido, seu cabelo começou a cair, suas unhas enfraqueceram, sua pele começou a descamar, os sintomas da doença invadiram o seu organismo. Os vômitos e a perda dos sentidos o fizeram ser socorrido às pressas e levado ao hospital. Conclusão: poucos meses depois, ele morreu. Deixou esposa e uma linda filha, de aproximadamente 6 anos, ambas saudáveis. Percebemos com a história dele o quanto uma palavra de dúvida pode arruinar a vida de alguém. Diante disso, no conflito íntimo entre a voz da fé e a voz da dúvida, só há um jeito: duvidar das dúvidas. Ou seja, combater os pensamentos do diabo com os pensamentos do Altíssimo. Quando Satanás diz: "Cuidado, isso pode dar errado. Não deu certo com o fulano", a resposta imediata deve ser: "Deus é comigo, vou ver com os meus próprios olhos que Ele é comigo." E, então, vá fundo, sem medo. Essa batalha contra a dúvida é travada no íntimo, e é justamente aí que se define a vitória ou a derrota, porque crer em Deus significa muito mais do que acreditar na sua existência.
Quem tem a verdadeira fé vive em guerra constante contra as dúvidas. Portanto, todos nós temos uma escolha pessoal e intransferível a fazer: ou nos mantemos na fé ou na dúvida. Ou vivemos de fé em fé ou em todas as inquietudes que o será de Satanás provoca. Deus e a mente humana. Satanás age de modo tão intenso na mente das pessoas primeiro, porque é no intelecto do homem que o Espírito de Deus trabalha, e ele tenta impedir sua ação. Segundo, o diabo sabe que nossos pensamentos determinam o que fazemos, e ao conseguir influenciá-los, destruirá vidas. Inclusive, a mente tem até mesmo o poder de gerar sentimentos. Digo isso, porque há muitas pessoas que desconhecem o fato de que os maus sentimentos vêm de pensamentos ruins, provenientes da sugestão de um espírito imundo. Por exemplo, a mágoa não começa no coração, mas nos pensamentos contra alguém que tenha lhe ofendido ou injustiçado. De maneira que, todas as vezes que os demônios promovem a lembrança da pessoa em questão ou o que ela fez, a repulsa, a raiva, a revolta e, finalmente, o desejo de vingança são estimulados no coração. Assim também acontece com o adultério, que antes de ser cometido, começa com um olhar e é alimentado por pensamentos de se querer estar com a pessoa cobiçada. A seguir, surgem os sentimentos de paixão, as fantasias e a avidez por ter momentos de prazer, sem medir as consequências do ato. Da mesma forma, outros pecados, como a mentira, a gula e o roubo, passaram pela mente como um simples pensamento, antes de serem consumados. Depois, se tornaram um desejo e, por fim, um ato. E não são poucos os que fazem do ato um comportamento instalado, ou seja, os erros e os pecados se tornam hábitos, gerando a vida deplorável que a pessoa passa a ter. Por isso a necessidade de se estar repreendendo, a todo tempo, os pensamentos negativos soprados na mente. Não custa nada resistir às dúvidas com um está amarrado, em nome de Jesus. Não é preciso falar alto, mas tem de se ter uma rápida reação de fé no momento em que os maus pensamentos surgirem. Quando a mente for atacada, resista na hora e recorra aos pensamentos de fé na palavra de Deus. Aprendemos isso com o Senhor Jesus que, durante um período de jejum no deserto, recebeu propostas tentadoras de Satanás e resistiu firme, citando as Escrituras Sagradas, conforme Mateus 4 de janeiro de 11. Noutra feita, ao receber do seu discípulo uma sugestão maligna de se poupar e fugir do sacrifício da cruz, o nosso Salvador foi firme e direto com Pedro: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Marcos 8:33. Então, não podemos nos intimidar diante das afrontas, das palavras e das insinuações malignas que tentam nos colocar para baixo ou nos instigar a cometer qualquer erro. Deus tem nos suprido de muitos argumentos sólidos e inquestionáveis em sua palavra para rechaçar o mal, tornando a nossa resistência obrigatória. Afinal, está determinado que devemos resistir ao diabo para que ele fuja de nós, confira em Tiago 4:7. Não adianta tentar simplesmente esquecer ou se distrair com qualquer coisa para vencer o mal. Só os pensamentos do bem superam os do mal. Só os de Deus vencem os do diabo. Por isso, a necessidade da fé prática. Pensamentos, bons ou maus, são inevitáveis. Não podemos impedi-los de vir, mas temos poder para repreendê-los. Os bons, de acordo com a palavra de Deus, devem ser nutridos e os maus, banidos. Se os maus pensamentos vêm e não resistimos a eles de imediato, eles ganham força e podem causar riscos à boa consciência, consequentemente, à salvação. E quanto mais tempo permanecem na mente, mais difícil reprimi-los. Se não há como impedir a chegada deles, há como vomitá-los, impossibilitando que façam ninhos em nossa cabeça. Por isso, a reação tem de ser rápida, mesmo que seja por meio de uma breve oração mental. Sempre que você for visitado por eles, se puder, corra para um local reservado, ainda que seja o banheiro, e faça dali seu altar. Baixinho, mas com voz audível, agradeça a presença de Deus em sua vida, louve ao Espírito Santo, mencione o nome do Senhor Jesus, enfim, diga palavras que neutralizem o mal. Os pensamentos infernais não suportam quando falamos ou pronunciamos palavras celestiais. Lembre-se, quando pronunciamos a palavra, direcionamos os nossos pensamentos diretamente ao céu. O louvor ao Senhor Jesus nos fortalece e assim os pensamentos mudam de foco. Experimente!
Tenho certeza de que eles irão desaparecer e o Espírito Santo socorrerá. Em que devo pensar? Muitas pessoas têm o hábito de deixar a mente à vontade para pensar ou, como diz o ditado popular, livre, leve e solta. Quando isso acontece, normalmente, os pensamentos perambulam nas questões terrenas, como necessidades, ambições, prazeres passageiros, riquezas, enfim, coisas que se quer conquistar e honras que se deseja receber. Isso é contrário ao que ensina a palavra de Deus, que diz enfaticamente que devemos ter afeição pelas coisas espirituais, pois só elas são dignas de ocupar o nosso pensamento. Nada mais merece nossa total atenção. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3.2. Isso não significa que não podemos traçar metas, pretender alcançar a estabilidade profissional ou ter outros objetivos de realizações neste mundo. Mas quer dizer que devemos, de forma intensa e constante, pensar no que é eterno e ter a vida espiritual como prioridade. Essa é, então, uma dica valiosa sobre que tipo de pensamento devemos manter em nossa mente se, de fato, prezamos pela nossa salvação. Quando trocamos os pensamentos terrenos pelos do alto, jogamos fora a fértil imaginação que divaga pelas futilidades e se opõe ao conhecimento das coisas de Deus, além de demolir ideias mundanas e diabólicas que tentam subjugar o nosso intelecto. Veja em 2 Coríntios 10.5. A saúde da nossa mente é algo tão importante, que as Escrituras Sagradas são específicas na orientação do que devemos pensar. Por isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em sua carta aos Filipenses, lista pensamentos dignos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4.8. Repare bem na ordem nisso pensai, pois ela expressa a natureza da urgência e da disciplina nos pensamentos para a manutenção da fé. Então, assim como precisamos nos submeter a uma dieta alimentar correta, a exercícios físicos regulares e a um adequado descanso para termos uma boa saúde do corpo, a nossa mente também precisa estar subordinada aos preceitos estabelecidos na Palavra de Deus. Cada pensamento, antes de ser alimentado, deve passar no crivo para ver se é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. E se tem alguma virtude e louvor nele. Isto é, o pensamento, necessariamente, deve ter qualidades morais justas e santas. Fica claro que quem pensa corretamente irá também falar e agir conforme o que pensa. Concluímos que somos responsáveis absolutos pela nossa mente e que, se priorizamos a salvação, também consideramos que a santidade ao Senhor começa no interior e transborda para o exterior.